Olá pessoal, estamos aqui então para fazer a conclusão daquela discussão que eu fiz no vídeo anterior sobre o texto de Kant, resposta à pergunta o que é o esclarecimento. Tá? Então no vídeo anterior, que está aí no YouTube também, se chama Aula sobre Kant, o que é o esclarecimento, parte 1. Nós já havíamos discutido quase que o texto todo, tá? Como o vídeo ficou um pouco longo, essa parte final, a conclusão, o fechamento ficou para esse outro vídeo que eu estou gravando agora, tá? Então, no vídeo anterior, nós discutimos sobre esse texto de Kant, né, cujo nome é Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento. Nós vimos o quê? O conceito de esclarecimento, tá? A importância do uso público da razão para esclarecimento, bem como a diferença entre o uso público e o uso privado da razão. Vimos também a importância que o Kant concedia à questão da liberdade de crença, a defesa que ele faz nesse texto da liberdade de crença e também a questão do Estado laico, tá? E agora a gente vai para a parte final, onde ele vai discutir um pouco a importância da liberdade civil, tá, e do esclarecimento, tá, para a sociedade. Tá? Então, principalmente, qual a importância do esclarecimento para a liberdade civil, né, e em que isso favorece, tá, a sociedade. Então a gente dá um salto aqui no texto, vamos lá para a parte final do texto, o último parágrafo, onde ele vai abordar essa questão. Tá? Então o Kant ele vinha discutindo no texto o seguinte, que o soberano, como eles chamavam na época do iluminismo, então o soberano, o príncipe, o governo, enfim, não deveria ter medo de conceder essas liberdades para o povo. Tá? Essas liberdades individuais, vamos chamar assim, a liberdade de pensamento, a liberdade de crença, por exemplo, tá? Que pelo contrário seria vantajoso para o próprio governo conceder essas liberdades para o povo. Tá? E por que seria vantajoso conceder essas liberdades? É o que ele vai discutir aqui agora. Então tem uma passagem que ele fala o seguinte: um grau maior de liberdade civil, é o último parágrafo do texto, um grau maior de liberdade civil parece vantajoso para a liberdade de espírito do povo. No entanto, estabelece para ela limites intransponíveis. Tá? Podemos interpretar do seguinte modo, quer dizer, um grau maior de liberdade civil, dessas liberdades, é vantajoso, embora estabeleça alguns limites também. Tá? Quais limites são esses? Aqueles limites que são impostos pela liberdade civil. Tá? Então, aquela discussão, por exemplo, que o Rousseau faz no Contrato Social, a diferença entre a liberdade natural e a liberdade civil. A liberdade natural, desde que você tenha poder para fazer alguma coisa, né, na força bruta mesmo, você pode fazer, vamos assim, o estado de natureza. A liberdade civil, ela é limitada pelas leis. Tá? Então, essa liberdade que nós desfrutamos no convívio em sociedade, não é uma liberdade ilimitada de fazer o que se queira. Existem limites. Por exemplo, pegando o gancho aqui do texto, a questão do pensamento livre, a liberdade de pensamento. Então a liberdade de expressão. Então você tem liberdade de expressão, mas você não pode ultrapassar certos limites. Por exemplo, utilizar essa liberdade de expressão para manifestar um discurso de ódio, por exemplo. Tá? Tanto é que a nossa Constituição ela concede
que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Tá? Por quê? A preocupação do legislador aí em que a pessoa não se esconda atrás do anonimato para propagar, por exemplo, discursos de ódio. Tá? Então há um limite aí que precisa ser estabelecido, tá? Na liberdade civil. Como dizia Rousseau lá no Contrato Social, o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se acorrentado. Tá? Mas esses limites, na visão do Kant, eles são necessários para que possa haver o convívio em sociedade. Tá? Então é o que ele vai abordar aqui na sequência, quando ele diz: se portanto a natureza, por baixo desse duro envoltório, desenvolveu o germe que cuida delicadamente, a saber, a tendência e a vocação ao pensamento livre, este, o pensamento livre, atua em retorno progressivamente sobre o modo de sentir do povo, com que este se torna capaz cada vez mais de agir de acordo com a liberdade. Então essa parte que eu queria destacar. Vejam que ele está dizendo o seguinte: por baixo desse duro envoltório, tá, existe aí, digamos assim, um direito natural do ser humano ao pensamento livre. Quer dizer, é próprio da natureza humana, enquanto um ser racional, né, e livre, fazer uso desse pensamento livre. Tá? E o Kant diz, isso é vantajoso, tá? É vantajoso porque o pensamento livre retorna progressivamente, se reflete no modo de sentir do povo, tornando-o mais apto para fazer uso da liberdade, para agir de acordo com a liberdade. Então aí ele faz um gancho lá, a gente pode fazer um gancho com a questão do esclarecimento, tá? Porque ele diz, quando ele fala do uso público da razão, o pensamento livre é a condição para que ocorra o esclarecimento na sociedade. Então, veja só, o pensamento livre, então, ao promover o esclarecimento, isso faz com que o povo se torne mais apto a agir de acordo com a liberdade. Então, nós podemos deduzir o quê? Que quanto mais esclarecido se torna um povo, quanto mais ele se afasta daquela menoridade, daquela tutela mental, quanto mais ele adquire essa autonomia do pensamento, essa autonomia intelectual, essa capacidade de pensar por si próprio, mais ele consegue lidar com a liberdade, fazer uso dessa liberdade. Tá? E aí a gente entra nessa questão que eu estava falando sobre os limites que são impostos pela liberdade civil. Quer dizer, você fazer um bom uso da liberdade seria, por exemplo, você agir de um modo que a sua liberdade não seja um obstáculo para a liberdade do outro. Né? Que a sua liberdade não vá infringir um direito do outro. Ou seja, aquela ideia de que a liberdade não é o mesmo que libertinagem. Né? Então, fazer um bom uso da liberdade significa você respeitar também os direitos do outro. Tá? E aí nós chegamos no cerne do que seria o conceito de direito para Kant. Porque para Kant a função do direito é, digamos assim, tornar possível o convívio entre os arbítrios, entre essas liberdades, tá? Inclusive se utilizando da coerção. Então o direito se utiliza da coerção, tá?
punindo ou ameaçando ou proibindo determinadas condutas, determinados comportamentos, mas na visão do Kant isso se justifica porque tem como finalidade construir, digamos assim, um reino da liberdade, tá? Ou seja, que seja possível esse convívio entre os arbítrios, tornar possível essa convivência entre as liberdades. Então é necessário estabelecer de fato esses limites aí para a convivência. Então, por isso que o esclarecimento se torna bastante necessário. E aí a gente conecta isso também com a ética kantiana, por exemplo, a questão do imperativo categórico. Quando você tem consciência do dever, e aí a questão moral, né, você sabe distinguir o que é o certo e o que é errado, o que você deve ou não fazer, você não precisa que um outro lhe diga o que você deve fazer. Né? Então você, por exemplo, cumpre, obedece à lei porque você compreende que aquilo é o correto a ser feito. Vamos dizer assim. Né? Você tem uma consciência mais plena dos seus direitos, dos seus deveres. Tá? Então, por exemplo, você não vai ser influenciado por um outro para fazer algo errado, né? Vamos chamar assim. Você não vai se deixar levar pelas circunstâncias, porque você é capaz de se autogovernar, tá? Então aí a gente faz esse link, aí essa ponte com o começo do texto, que é o conceito de esclarecimento, e isso que o Kant vai trazer no final, aí a importância do esclarecimento para a liberdade civil. Claro que isso é a teoria do Kant, digamos assim, é a filosofia que ele está defendendo. Tá? E aí, só para fechar, ele diz assim, que o pensamento livre atua em retorno progressivamente sobre o modo de sentir do povo, tornando-o mais apto a agir de acordo com a liberdade. E ele diz, e finalmente, até mesmo sobre os princípios do governo, que acha conveniente para si próprio tratar o homem, que agora é mais do que simples máquina, de acordo com a sua dignidade. Veja, ele dizia então, o governo não deve temer conceder essas liberdades para o povo, porque à medida que o povo usufrui dessas liberdades, inclusive a liberdade de pensamento, né, e o povo atinge o esclarecimento, digamos assim, né, o próprio povo se torna mais apto a agir de acordo com essa liberdade, de modo que o povo não precisa mais ser tratado como máquina, né, mas pode ser tratado de acordo com a sua dignidade. Ou seja, o Kant traz aí no final esse conceito de dignidade humana, tá? Onde ele dizia, você nunca deve tratar uma pessoa como um meio, como um objeto, como uma máquina, mas sempre como um fim em si mesma. Ou seja, cada pessoa deve ser tratada de acordo com a sua dignidade. Então, à medida que o governo, na visão do Kant, favorece o esclarecimento, ele pode, né, e deve tratar as pessoas de acordo com a sua dignidade. Tá? Então ele fecha aí fazendo menção a essa questão da dignidade humana. Bom, pessoal, então essa foi aí uma análise que eu fiz aí sobre esse texto do Kant. É claro que tem outros pontos que poderiam ser discutidos, levantados, enfim, daria para a gente puxar outras questões aí a partir desse texto, mas para também não ficar muito longo, mais do que já ficou,
a gente fica por aqui, né? E qualquer dúvida, enfim, qualquer questão aí, tem os comentários que vocês podem estar adicionando aí, e na medida do possível eu posso tentar responder. Ok? Então é isso, um abraço para todas e para todos e até a próxima. Valeu!